Me diz uma coisa, o que você acha que um pai faz quando vê uma criança de 2 anos com um garfinho na mão tentando enfiar na tomada? O que esse pai faz? Ele tira da mão da criança e ele dá uma bronca, é ou não é? Ele fala, menino, não pode enfiar o dedinho na tomada. E a criança abre aquele bocão, começa a chorar, começa a espernear, porque o pai disse aquela palavra que nenhuma criança gosta de ouvir. Não, não pode. Nenhuma criança gosta de ouvir isso, não é mesmo? Mas sabe, na verdade o pai está querendo proteger o filho. A gente sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem maturidade para entender que se ele colocar o dedinho na tomada, se ele colocar um objeto na tomada, ele vai levar um choque e aquilo ali vai poder desencadear um monte de malefícios para ele. Por exemplo, parada cardiorrespiratória, queimadura, e até a morte, né? Então a gente sabe que um choque é uma coisa que pode trazer muito prejuízo na vida de uma pessoa. Paralisia facial, pode trazer um derrame, muitas coisas que um choque pode causar, dependendo da intensidade. Então, um pai, com a sabedoria que ele tem, com o conhecimento, com a vivência que ele tem, ele não vai deixar o próprio filho enfiar o dedo na tomada. Por isso que o pai corrige. Mas às vezes a criança muito sapeca, quando o pai não está olhando, ela vai lá e desobedece. E ela vai lá, enfia o dedo na tomada, enfia o garfo na tomada, e o que acontece? Ela leva o choque e a consequência, às vezes, é irreversível. E sabe, muitas vezes Deus trata a gente dessa maneira. Deus sabe que quando a gente quer uma coisa, aquilo ali para nós parece ser maravilhoso, né? A criança, ela se interessa por qualquer buraco. A criança não pode ver um buraquinho que ela quer enfiar o dedinho. Ela não pode ver um botão que ela quer apertar por causa da curiosidade, né? Aquilo ali para ela é algo interessante. Então, muitas vezes tem coisas que nós achamos interessantes, coisas que nós queremos fazer, mas que Deus, na onisciência dele, na grandeza, na sabedoria, com tudo que Deus sabe, ele já viu a gente lá na frente, ele sabe a consequência daquilo ali, daquela atitude que a gente está querendo tomar. E por causa disso, muitas vezes, sabe o que Deus diz para nós, o que a gente também não gosta de ouvir? Aquela palavra, não, não pode. Muitas vezes, Deus te diz não. Às vezes você está pensando que um plano que você fez vai ser bom para você e às vezes ele ainda você não conseguiu realizar. Já parou para pensar que pode ser Deus te protegendo? A gente nunca pensa nisso, a gente sempre pensa, não, eu quero, Deus está abençoando, eu vou conseguir. E muitas vezes, Deus às vezes até deixa, mas aquilo ali não é bênção para nós. Muitas vezes Deus avisa antes, toma cuidado, ele manda uma pista, ele manda outra, ele fecha uma porta para você entender. Mas muitas vezes a gente tema e a gente quebra a cara. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas que no final eles levam à morte. São caminhos maravilhosos, mas que no final vai dar ruim, não vai ser legal. Então, para refletir se talvez o que você está pedindo de Deus, para Deus, ou o que você está tentando fazer que às vezes não deu certo, será que não é Deus querendo te avisar alguma coisa? Por exemplo, às vezes você tem um dinheiro para receber que ainda não saiu para você. Talvez com esse dinheiro eu conheço uma pessoa que recebeu uma fortuna, mas ela pegou aquele dinheiro e começou a criar tanta inimizade com as pessoas. Eu acho que ela ficou assim mais arrogante, mais soberba e ela perdeu tantos amigos. Logo ela perdeu aquela fortuna porque ela não tinha a gerência para administrar, não tinha o pensamento correto para administrar aquilo. Então, poucos anos depois ela perdeu aquilo ali e ela perdeu os amigos dela também, né? Porque no momento que ela tinha mais dinheiro, ela se colocou numa posição que ela não deveria, destratou os outros. Então, aquele dinheiro que parecia ser muito bom não foi bom para ela, né? Teve pessoas, quantas pessoas pegaram o dinheiro e compraram uma passagem para fazer um cruzeiro, né, em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, e ficaram presas lá em alto mar. O navio não podia atracar porque tinha coronavírus dentro. Né? Tinha gente infectada com coronavírus. Então a pessoa que estava ali dentro pensou que aquela viagem ia ser boa para ela. Mas na verdade ali podia ser um decreto de morte na vida dela. Então nem sempre tudo que parece ser bom para a gente realmente é. Por isso que a gente tem que consultar o nosso Deus, a gente tem que parar e falar, Senhor,
eu tô pensando em fazer tal coisa, me mostra, será que isso aqui é mesmo do Senhor? Eu quero tanto, Senhor, eu desejo tanto fazer essa viagem, eu desejo tanto comprar essa casa, eu quero tanto me casar com essa pessoa, mas antes de você de fato ir lá e fazer, pede para Deus, não vai fazendo não, porque você pode quebrar a cara, você pode quebrar a cara, então evita isso, sabe como? Corre para o seu pai, ele sabe o que é melhor para você e confia, porque muitas vezes Deus fala para você não, e mesmo assim você insiste. Então consulta a Deus, Deus vai falar com você, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma música, seja por meio de uma pessoa, de uma situação, ele vai te fazer ver. Se você colocar diante de Deus, ele vai falar com você, você vai ver. Mas tenha coragem para obedecer, ainda que seja um não. Confia, porque ainda que seja um não, aquilo ali está protegendo você, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.